Oi pessoal do Sonar, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Aproveite que estamos começando agora, ainda dá tempo de você enviar para todo mundo que você conhece essa live. Compartilhe com seus amigos, não deixe para você mesmo tudo o que você vai aprender hoje. Hoje nós iremos falar sobre o orgulho. E eu já quero começar essa live te perguntando uma coisa, você que está aí do outro lado, você sabe dizer o que é o orgulho? Você consegue definir em palavras? Justifique sua resposta sobre o significado do orgulho? Se você tivesse que explicar para alguém qual que é a raiz disso, o que você responderia? É difícil, né, a gente tentar pensar uma resposta prática, deixando de lado a questão do sentimento. Mas, para a gente começar aquecendo um pouquinho a nossa mente aí do que está por vir, eu queria trazer uma ilustração para vocês. Com certeza vocês já viram isso em algum filme de animação, de aventura, algum desenho de alguém que está na selva e se dá mal e sem querer, ou sem ver, ou sem perceber, estava em uma areia movediça. E que agonia! Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. Só que nesse caso, imagine comigo que esse personagem, quanto mais ele se mexe, mais ele afunda, mais ele fique preso a ponto de ir até a morte. Essa ilustração que eu trouxe para vocês é bem parecido com orgulho. Quanto mais a gente tenta se livrar dele, quanto mais a gente se mexe, mais a gente está imerso, mais a gente se afunda. E para a gente conseguir sair disso, a gente precisa de alguém que está do outro lado, alguém que está disposto a ajudar a gente, alguém que não está encharcado nessa areia movediça. E esse é o tema de hoje. E é para isso que você e eu estamos aqui, para aprendermos sobre orgulho. Então eu gostaria de preparar um pouquinho nossa mente e nosso coração a respeito desse tema que é tão importante. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque apesar da distância, apesar de estarmos em um momento tão conturbado, tão confuso, tão diferente, a gente pode refletir de uma forma tão rica e tão profunda sobre a Tua Palavra e o que ela tem a ensinar para nós, Pai. Nós te louvamos por isso. Eu quero pedir para que os nossos corações possam estar abertos e atentos ao que será dito aqui nessa live, Pai. Para que não seja apenas uma live, para que não seja apenas uma conversa, para que não seja apenas um trocar de ideias e referências, mas que seja realmente uma lição prática, para que a gente possa aproveitar e crescer cada vez mais em Ti. Esteja conosco, por favor, para que a gente possa levar essa mensagem também para outras pessoas que precisam ouvir isso. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, aproveitando então que nós estamos começando de novo, compartilhe essa live. Dá tempo ainda de você mandar o link, é rapidinho, você deve estar já com o seu celular aí pertinho. Mande para os seus amigos que precisam ouvir isso. E aproveita também, pega o seu bloco de notas, pega aí um papel e caneta, porque tem muito conteúdo para você. Mas antes, eu gostaria de chamar a Samara para um momento especial de louvor. Legal, Bia. Vamos lá então, cantar essa musiquinha aqui, que é do Arraiz, Ele É. Então, se você conhece, canta comigo. Se você não conhece, acompanha a legenda, que vai ser super massa. Vamos lá. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, e Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez
enxergo o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, e Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinha esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, e Ele é o que Cristo oferece, e Ele é. Legal, pessoal. Vamos agora ouvir uma palavra do Lucas, que vai ser bem legal. Então, chame todo mundo aí que ainda vocês não chamaram, chame, que a gente vai ver agora uma palavra bem legal dele, viu? Samara, brigadão por nos conduzir com essa música tão bacana. Foi muito bom, valeu, viu, gente? Daqui a pouco tem mais música. Samara volta daqui a pouquinho. Gente, boa noite. É muito bom a gente estar aqui junto, trocar um pouquinho de ideia e continuar essa série que a gente está tendo aqui no Sonar, né, a série Guerra. A gente viu alguns dias atrás sobre a nossa guerra contra a ansiedade. A gente teve até o Cacau Marx junto da gente. Foi um período muito gostoso. E hoje a gente vai continuar essa série e a gente vai falar sobre a nossa guerra contra o orgulho, né, como a Beatriz já trouxe pra gente no comecinho aqui da nossa live, de forma muito bacana. Essa é uma questão muito difícil de se pensar, envolve muitas paixões, envolve uma questão de cultura. A gente olha em vários lugares por aí, as pessoas nos chamando a termos orgulho de quem nós somos e coisas nesse sentido, né? É curioso saber que um vício, que uma questão que até pouco tempo atrás era coibida, era negativa, era de alguma forma contrária à norma geral, hoje em dia é incentivada e é, de certa forma, até mesmo desejada, né? Mas será que a Bíblia pensa dessa forma? A gente vai pensar um pouquinho, então, juntos sobre isso hoje, beleza? Como você está vendo, ao longo aí desses últimos minutos de live, a gente está fazendo tudo isso de um jeito um pouco diferente do que estava sendo até então. A gente está produzindo esse conteúdo de casa, com uma equipe extremamente reduzida, não porque a gente gosta, mas porque, infelizmente, a pandemia está exigindo isso de nós, né? Se Deus quiser, em breve, a gente vai poder se encontrar novamente, ok? Vamos seguir isso tudo em oração, vamos seguir esse desejo em oração, tá bom, gente? Bom, introduções feitas, vamos entrar então na questão em si. Eu trouxe duas citações que eu acho muito importante para a gente pensar sobre o orgulho. Em primeiro lugar, desse livro que tem sido o livro básico que a gente tem usado nesses nossos encontros, que se chama Lutando contra a Incredulidade. O autor é o John Piper, tá bom, gente? É um livro, para mim, muito especial, eu gosto bastante dele. Eu espero que, né, esteja sendo bom para você também essas conversas que a gente está tendo, beleza? Gente, o John Piper, ele vai definir o orgulho da seguinte forma, olha só que pesado que ele fala. O orgulho é uma espécie de incredulidade. Incredulidade é um afastamento de Deus e de seu Filho a fim de buscar satisfação em outras coisas. O orgulho é um afastamento de Deus especificamente
para obter satisfação em si mesmo. Gente, que pesado, né? Então, segundo o que o John Piper está dizendo para a gente aqui nesse livro, o orgulho não é autoestima, o orgulho não é ter uma perspectiva positiva sobre você apenas, mas o orgulho é um amor desmedido que nós deveríamos estar direcionando para Deus, mas que nós estamos, na verdade, direcionando para nós mesmos. Ou seja, a gente se coloca acima de Deus, a gente se coloca acima de todas as outras pessoas e acima do próprio Deus. Por isso que ele vai definir, então, o orgulho como uma incredulidade. Mas eu queria também trazer uma outra citação para vocês, desse cara aqui, Cornélio Jansenius, que era um monge agostiniano do século XVI ou XVII, por volta disso. E esse livro chama Discurso da Reforma do Homem Interior. Ele vai definir o orgulho de uma forma muito parecida com o John Piper. Ele diz o seguinte, ó: e o que é o orgulho, senão o desejo desta injusta grandeza? E de onde vem esse desejo, senão do amor que o homem dirige a si? E a que este amor vai desaguar, senão em abandonar este bem soberano e imutável que devemos amar mais do que a nós mesmos? Olha só, para Cornélio Jansenius, o orgulho, basicamente, é a gente desejar uma glória muito maior do que a gente deveria ganhar, uma glória que seria justa para Deus, e esse desejo por uma glória muito maior do que é naturalmente dedicada para a gente, é correto ser dedicada para a gente, surge de um amor desmedido, que a gente deveria estar dedicando para Deus, mas, novamente, como John Piper levantou, nós estamos dedicando para nós mesmos. A gente poderia então definir o orgulho dessa forma, né, de uma forma bastante pesada para mim. Eu me sinto bastante incomodado, sendo bem sincero, eu me sinto bastante incomodado em me imaginar como um usurpador de Deus. Mas essa é a verdade. Nós todos somos orgulhosos, porque nós somos usurpadores de Deus. E uma vez que a gente definiu então o que é o orgulho, a partir dessas duas citações, de uma forma bastante abrangente, é óbvio, eu queria então pensar como que isso surge na gente, como que a gente se desenvolve como pessoas orgulhosas e como a gente poderia desenvolver ferramentas para lutar nessa guerra, nessa batalha tão terrível que é uma batalha contra o orgulho, né? Para isso, eu acho bastante óbvio, a gente vai para a Bíblia e na Bíblia a gente vai olhar a descrição do primeiro ato orgulhoso que nós temos, né? O primeiro ato orgulhoso está descrito lá em Gênesis 3. Eu queria ler alguns detalhes com você e ir comentando algumas coisinhas enquanto a gente vai lendo esse texto, tá bom, gente? Gênesis 3 vai começar da seguinte forma: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, perceba então que o início da tentação do ser humano, o início da queda da humanidade, começa com uma pergunta, entre aspas, uma pergunta de certa forma até simples, né? A gente entende, né, que perguntas são bem-vindas. O problema não necessariamente vai ser a pergunta, mas a resposta que a gente dá. É claro que a pergunta aqui da serpente, que representa Satanás, é carregada de malícia, né? E esse tipo de pergunta, naturalmente, não é bem-vinda. Mas o problema principal não é da serpente, não é a pergunta da serpente, mas é a resposta de Eva. Não se cobraria a fidelidade do diabo, certo? Ele não é o inimigo à toa. Mas da humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, se esperava um pouquinho mais de conhecimento. Veja, a resposta que Eva dá até parece estar certa, não parece? Ela fala que não, a gente pode comer das outras frutas, o problema é essa árvore daqui. Mas quando a gente compara o que Eva falou com o que Deus tinha falado versículos antes, em Gênesis 2, dos versículos 15 ao 17, a gente começa a perceber qual é a primeira etapa do orgulho tomar conta das nossas vidas como um ato de incredulidade. Veja o que Gênesis 2, 15 a 17 nos diz. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Bom, até aqui Eva acertou, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas Deus continua: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, Eva está acertando, né? Vamos continuar então ver se ela vai matar a pau a resposta inteira. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Percebe? Eva deu um passo além do que Deus tinha dito. Deus só tinha falado o seguinte: você pode comer de tudo. O problema é se você comer dessa árvore. E ele para por aqui. Mas Eva vai além do que Deus fala. Não, Deus deixou a gente comer tudo, tá certo. A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá certo também. E nem nela tocar. Deus não falou isso. Deus não falou isso. Né? E ela completa então, porque no dia que a gente fizer isso, comer ou tocar na árvore, a gente certamente vai morrer. Deus não falou isso. O primeiro ponto, a primeira etapa da incredulidade e do nosso desejo por autonomia, do nosso desvio de amor que deveria ser dado para Deus, mas que nós desviamos para nós mesmos, é um afastamento da palavra de Deus. É isso que Gênesis 3 está mostrando para a gente. Mas o texto continua, né? E aí, quando a gente chega no versículo 4 do capítulo 3, a gente tem então a réplica da serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gente, a serpente está mentindo? Não necessariamente, né? Porque Deus realmente não falou que se a gente tocasse na árvore, na fruta, a gente morreria. Ele não disse isso. Quando a serpente fala, certamente não morrerão, tem uma meia-verdade aqui, né? Tem um resquício de verdade aqui. Primeiro, Eva se separa de Deus ao dar passos distantes da palavra de Deus. E aí ela abre brecha para uma afirmação. A serpente começa com uma dúvida. Agora, com o espaço que a Eva dá, por se distanciar da palavra de Deus, por negociar a palavra de Deus, por negociar princípios de Deus, a serpente então consegue fazer afirmações. E olha a afirmação que a serpente vai fazer no versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, comer dos seus frutos, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gente, olha que coisa terrível que está acontecendo aqui para a gente. A serpente mostra para a gente e ela induz a humanidade a ter uma visão errada sobre Deus, pelo menos em dois aspectos. Num primeiro lugar, ela traz para a gente uma redução, aliás, ela traz para a gente que Deus tem, de alguma forma, medo que a humanidade experimente algo bom. Ela traz para a gente que, de alguma forma, Deus tem ciúmes dos próprios benefícios, das próprias bênçãos. Mas se a gente olha um pouquinho para trás, lá em Gênesis 1, 26, a gente lê que Deus se propõe a fazer a humanidade como Ele é, a sua imagem, a sua semelhança. Deus deseja que o que Ele tem, de alguma forma, seja compartilhado com a gente. Deus até então tem sido o criador, o mantenedor, o sustentador de todas as coisas, de toda a criação. Ele se relaciona com as pessoas, né? Até então ele tem sido literalmente um pai para a humanidade. Mas a serpente vem e sugere que não. Deus é ciumento. Deus é, de alguma forma... até então ele quer guardar para si próprio as coisas boas que existem por aí. Mas agora o diabo vem e sugere que não. Deus, de alguma forma, quer ter coisas boas para ele. Ele deu alguma coisa que a humanidade experimente coisas boas. Deu alguma coisa aqui incrivelmente bizarra de se sugerir, não é verdade? Mas tem uma segunda sugestão horrível. Veja, Deus, como eu acabei de falar, é o criador de todas as coisas. Deus é o sustentador de todas as coisas. Só pela palavra ele fez tudo acontecer. Gênesis 1:1 vai dizer que no começo de todas as coisas, no princípio, Deus já era. É Deus que dá início a todas as coisas. Ninguém dá play em Deus, ninguém inicia Deus. Deus já estava lá. E é Ele o cara que faz as coisas começarem a acontecer. Ou seja, Deus é eterno, Ele é completamente poderoso, Ele é santo, Ele é perfeito. A gente vê que Ele tem senso estético, né? Ele olha para as coisas e fala, isso é muito bom, né? Ele é um artista. Ele é um cara que tem propósitos, né? Ele constrói coisas com um fim específico. Ele é um cara bom, ele quer dividir tudo que ele tem de perfeição
em si mesmo, ele quer dividir com outros seres criados, pessoas que são capazes de perceber e sentir o que Deus faz, e toda a sua perfeição e toda a sua bondade. Mas nada disso faz sentido para a serpente. Porque no fim das contas, para a serpente, o que importa é que Deus é única e exclusivamente conhecedor do bem e do mal. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, como a gente lê nos versículos 1 a 3, aliás, os versículos 1 a 3, o segundo passo inevitável vai ser nos afastar da pessoa de Deus e ter uma noção distorcida, errada, muito pequena de quem Deus realmente é. Parece que não importa muito o que nós conhecemos de Deus. A partir do momento que a gente se afasta da sua palavra, a gente também acaba se afastando da sua pessoa. E olha só que interessante como o texto continua e como é a reação de Eva frente a esse ataque franco e direto que a tentação faz para a gente. O versículo 6 vai dizer assim para a gente: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. E olha que curioso, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eva até começou a tentar batalhar nessa guerra contra o diabo, né? Contra as promessas da tentação. Não, Deus não disse isso, Deus disse aquilo lá. Mas quando ela se distanciou da palavra de Deus, o diabo conseguiu induzir ela e sugerir na mente dela, de forma que ela acata uma imagem completamente diferente de quem Deus realmente é. Uma imagem completamente diferente do Deus que ela conhecia até então. Inevitavelmente, se Deus não é tudo isso, se Deus não é tão grande, se Deus não é tão especial, se Deus é algo que eu consigo chegar, algo que eu consigo atingir, porque eu posso manipular algumas coisas, por que eu não vou fazer isso? Se ser Deus é apenas conhecer o bem e o mal, por que eu não vou manipular as coisas e chegar até lá? Você já parou para pensar? Você já parou para reparar que a promessa do diabo e a promessa de Deus são bastante parecidas? Por um lado, o diabo está falando assim, olha, coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque você vai conseguir se elevar à categoria de Deus. Você vai ser parecido com Deus. Por outro lado, em Gênesis 1:26, nós temos Deus falando assim, vamos fazer o homem, a nossa imagem e segundo a nossa semelhança? Vocês percebem como ambas as promessas são extremamente parecidas? Ambos os planos são extremamente parecidos? Ser parecido com Deus, ser feito em imagem e semelhança de Deus, ou seja, ser parecido com Deus também. Por que uma é ruim e a outra é boa? O que está em voga aqui? Qual que é a grande questão, o grande princípio? A grande questão, gente, o grande princípio que está por trás disso não é como muitas pessoas pensam, que Deus de alguma forma é caprichoso, é ciumento, é mimado, e não quer dividir uma plantinha com a gente, ou faz uma tempestade em copo d'água, porque a gente comeu uma fruta que ele pediu para não comer. A questão não é tão simples quanto isso pode parecer. A questão tem a ver com justiça, tem a ver com princípios. Deus é um ser de relacionamento e ele criou pessoas para se relacionar como ele se relaciona. Quando a gente lê que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, nós estamos lendo que Deus nos criou para a gente ter um tipo de vida que ele tem, que é um tipo de vida relacional. Deus deseja que a gente experimente a perfeição que ele experimenta desde antes de criar qualquer coisa. Né? Um amor generoso, um amor compromissado, um amor que se desdobra e se inclina para o outro. Essa é a característica principal da promessa de Deus. Ao longo de um relacionamento com Deus, o homem que foi criado, a humanidade que foi criada até então, boa, vai se tornar perfeita. Mas na proposta do diabo, independente de Deus, distante de Deus, sem de alguma forma estar se relacionando com o Senhor, ou seja, diferente do estilo de vida para o qual Deus nos criou, a gente vai manipulando as coisas para a nossa própria honra, para a nossa própria glória, a gente iria atingir o padrão de Deus. A gente iria atingir a categoria divina pela nossa própria força.
E isso para Deus é inimaginável. Para um ser que é um eterno relacionamento, independência é algo inimaginável, é injusto. E injusto no sentido de que está desajustado do padrão. Se o padrão de vida é esse, qualquer coisa diferente disso está fora do padrão, é injusto. E a consequência é morte, que literalmente quer dizer o quê? Separação. O nosso orgulho, a nossa tomada de controle da nossa própria vida, resumindo, é um distanciamento da pessoa de Deus. Uma morte, uma separação. O que você acha que vai acontecer quando a gente se separa da fonte da vida? O que você acha que vai acontecer com os orgulhosos? Todos nós. Uma vez que a gente decide se bancar, se sustentar, se bastar. É claro que a gente vai sentir falta daquilo que nós fomos criados para ter. A gente ter caído em pecado não quer dizer que a gente deixou de ser uma natureza criada para a satisfação, criada para a felicidade. O único problema é que a gente se separou da única coisa que poderia saciar nossa alma. Consequentemente, como C.S. Lewis já disse no Cristianismo Puro e Simples, a gente vai continuar buscando em outras coisas aquilo que apenas Deus pode dar. Ou seja, segundo C.S. Lewis, a história da humanidade é a história do ser humano tentando ser feliz sem depender de Deus. É daí que surge dinheiro, prostituição, classes, luta de classes, opressão, machismo e por aí vai. Do ser humano tentando ser feliz com outra coisa que não é Deus. Triste a gente olhar por aí e ver tantas pessoas mortas caminhando, não é verdade? É triste saber que talvez você que esteja me ouvindo seja uma dessas pessoas. Talvez você frequente a igreja, mas ainda não abriu mão do controle da sua vida. Talvez você tenha pais cristãos, mas você mesmo ainda é um autônomo, alguém que deseja e tenta controlar toda a sua vida. Pode ser que você não se ache tão especial, você esteja me ouvindo falando assim, não, Lucas, isso não tem a ver comigo, eu não me acho especial, na verdade eu me acho um baita de um coitado, eu me acho assim, extremamente largado e abandonado, orgulhoso. Você é um orgulhoso, porque a autocomiseração, isso que você está pensando, também é a manifestação de orgulho. E não tem salvação para pessoas como nós. Não tem o que a gente possa fazer para reaver o Éden sem estar dependendo de Deus. Mas eu falei para você no começo da minha fala que eu não ia apenas apontar o problema. Eu quero também te apontar a solução. O texto de Gênesis 3 continua. A gente leu que a humanidade, quando se percebe nua, quando se percebe vulnerável, então ela cria uma roupa para si própria de folhas. Ela tenta cobrir o próprio pecado, a própria miséria com folhas. A gente lê, continuando no Gênesis 3, que isso para Deus não significa muita coisa. Uma folha não pode tapar o pecado de ninguém. Então Deus vai, mata um ser inocente que não fez absolutamente nada e com a pele desse ser cobre as vergonhas, como os antigos diriam, né? Cobre a nudez do primeiro casal dos nossos pais. Um inocente morreu para cobrir o pecado de culpados. Mas existe um cordeiro maior. Existe um cordeiro mais verdadeiro. Jesus Cristo. Anos mais tarde, séculos à frente, o próprio Deus em Jesus Cristo encarna. Ele vive uma vida perfeita, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, que você e eu jamais conseguiríamos viver e que Adão e Eva falharam em viver. Ele vive essa vida perfeita, ele morre a nossa morte, porque nós deveríamos morrer por causa do nosso orgulho. Ele morre essa morte e ele ressuscita, vencendo as prisões e vencendo o abismo que nos separa de Deus. Então ele ascende até os céus, conquistando um lugar de honra para nós, para o povo que ele representa. Se existe uma solução para o orgulho, não é tentar ser humilde. Uma vez que o orgulho uma declaração de independência, é uma declaração de autonomia, fazer coisas não vai resultar em algo diferente do que o próprio orgulho já traz para a gente. Tentar ser mais humilde não vai te fazer realmente menos orgulhoso, porque isso seria uma obra sua. Uma vez que o orgulho é incredulidade, o remédio para o orgulho é fé. Mas não qualquer fé. Não porque a fé por si só é boa, mas o alvo da sua fé é em quem você deposita a sua fé. Mesmo uma fé pequenininha, mesmo uma fé
do tamanho de um grão de mostarda, depositada na pessoa certa, Jesus Cristo, pode muito em seus efeitos. Então nessa noite, eu quero te convidar, eu quero na verdade te convocar. Abra a mão da sua vida, abra a mão do controle. Perca essa incredulidade em Deus. Pare de achar que Deus é menor do que Ele é. E passe a ver como Deus é grandioso, como Deus é glorioso. Abra a sua palavra. Se relacione com Deus que se revelou na palavra, na Bíblia. Conhecendo esse Deus, conheça essa pessoa maravilhosa, grandiosa, perfeita. Se encante com essa pessoa e confie a sua vida nele. Abra mão da sua autonomia, tendo fé na palavra e na pessoa de Deus. O remédio para o orgulho e para todos os males que vêm a partir dele, não é você ser humilde e pensar mal de você. Como C.S. Lewis, Tim Keller, o próprio John Piper e tantos outros grandes pastores nos mostram, o remédio para o orgulho não é uma falsa humildade. O remédio para o orgulho é a gente simplesmente pensar um pouco menos na gente e pensar muito mais em Deus. E depois, no próximo. Eu quero te desafiar a confiar em Deus, na sua palavra, confiar na sua pessoa e desfrutar a vida perfeita, plena, maravilhosa que Ele tem pra gente desde antes da criação. Foi para isso que você foi feito. O problema, gente, não é que a gente deseja muito ser feliz e Deus de alguma forma nos atrapalha. A questão é justamente o oposto. A gente não deseja ser feliz o suficiente. O problema é que a gente se contenta muito com umas areias sujas, cheias de cocô de gato e doença, né? Enquanto Deus tem castelos de verdade pra gente. A gente se contenta com alguns castelinhos de areia suja, enquanto Deus tem castelos reais pra gente experimentar. Então nessa noite, eu quero te desafiar novamente a abrir mão do controle da sua vida. Confiar na palavra de Deus e confiar na pessoa de Deus. E então encontrar essa felicidade que você e eu fomos criados para experimentar. Amém? Samara, eu quero então te pedir novamente, por favor, para voltar aqui e nos conduzir em louvor mais uma vez, tá bom? Lucas, obrigada por essa palavra. Ela realmente foi muito bonita, foi muito comovente. E se você se comoveu assim como eu também, compartilhe com seus amigos. Vai ser legal, todo mundo tá compartilhando aí a mesma emoção. Então, vamos continuar aqui, vamos cantar o próximo louvor, que é da palavra antiga, Vem Me Socorrer, que tá muito ligada aí com o tema. Vamos lá. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia silêncio que mostra os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Agora, e essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, já sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você.
silêncio que mostra os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, já sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Oh, 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 não, não, não. Oh, 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 não, não, não. Oh, oh, oh. Muito obrigado, Samara, por essa linda canção. Eu espero profundamente que a letra dessa música tenha edificado a sua vida, você e da sua casa. E agora vou trazer um assunto mega importante para nós, a oração. Vocês já repararam a quantidade de vezes que os evangelhos nos mostram Jesus orando? E a pergunta que fica é a seguinte: por que Jesus orava tanto se ele era Deus? A resposta é bem simples. Jesus orava tanto justamente por ele ser Deus. A oração é uma ferramenta de comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma comunhão perfeita entre si. E essa comunhão perfeita dura toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo planejam e conduzem todas as coisas em conjunto. Logo, Jesus orava porque ele era Deus e porque ele é um ser relacionamental. E ele quer nos relacionar um com os outros. Porém, nós vimos hoje que o orgulho nos afasta dele. O orgulhoso, ele se acha autossuficiente, que ele não depende de Deus. Logo, ele não tem o desejo de se relacionar com o Criador. Porém, nós cristãos, ou seja, os mini-cristos, somos imitadores de Deus, imitadores de Jesus. Logo oramos, assim como Jesus orava. Portanto, não seja orgulhoso, ore. E agora, neste momento, é uma ótima oportunidade de você levantar uma oração para Deus, juntamente comigo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou de podermos estar em comunhão mesmo em distante, Deus. E neste momento eu oro para que o Senhor venha visitar cada coração, Senhor, das pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor venha colocar em seus corações a fé, a humildade, Senhor. E o Senhor nos venha fazer parecido contigo, Deus. Um ser relacionamental, Deus. Umas pessoas que se importam umas com as outras e tenham o teu amor, Jesus. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, agora teremos mais um tempo de louvor. Aproveite este momento e faça dessa canção uma oração para Deus. Pessoal, tá acabando a live, estamos chegando na reta final, então espero que vocês tenham aproveitado até aqui, que vocês tenham absorvido cada palavra, cada mensagem que foi transmitida, que eu acredito que foi muito bonito, foi muito boa. E que agora vamos finalizar cantando uma música, louvando a Deus. Então, se você sabe, canta comigo. E se você não sabe, acompanha a legenda e canta comigo também. Vamos lá. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Pra perto de ti, Senhor, anseio por ti,
anseio por ti. Eu me rendo, Espírito Santo. Enche-me da graça do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. E eu me rendo, e eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Gente, que período gostoso, que tempo muito bom a gente teve aqui. Estamos caminhando então para o fim. Se você não compartilhou com ninguém essa live, saiba que você está retendo bênçãos, né? Você está retendo informações, ferramentas importantes que podem ajudar outras pessoas a desenvolver melhor a própria vida. Então, se você ama alguém, compartilhe esse vídeo com ela, né? A live vai ficar aqui gravada, vai ficar acessível. Manda para outra pessoa. Permita que outra pessoa seja abençoada com o que você foi abençoado hoje, tá bom? Eu quero também aproveitar e te lembrar que nós do Sonar fazemos parte da Igreja Presbiteriana de Paulínia. Nós não somos uma igreja, a gente não é um núcleo de plantação de igreja ou qualquer coisa do tipo. Não, a gente faz parte como ministério de jovens de uma organização maior, que é a Igreja Presbiteriana de Paulínia. Por que eu estou falando isso? Para te convidar para amanhã estar com a gente no culto. Amanhã é domingo e a gente vai ter um encontro aqui também no YouTube da Igreja Presbiteriana de Paulínia. Então você é mais do que convidado, você está convocado a acompanhar com a gente o encontro onde toda a igreja, todos os ministérios da igreja se reúnem para, como um único corpo, adorar a Deus e receber a palavra do Senhor, tá bom? No próximo sábado a gente não tem live, a gente vai ter o Abissal, que é o nosso grupo pequeno, é onde a gente compartilha as nossas impressões, as nossas lutas, as nossas dificuldades em relação ao tema que foi falado na live anterior, no caso, essa live que você está assistindo aqui agora. Então, se você quiser participar, vem junto, tá bom? Você é muito bem-vindo. Se você não tem grupo, se você não participa, se você não é da nossa igreja, não tem problema, você é bem-vindo também. Entre em contato comigo, você pode deixar algum comentário aqui no vídeo mesmo e a gente entra em contato com você, tá bom? Ou você pode nos mandar uma mensagem no Instagram, você pode procurar lá sonar.ipp e a gente entra em contato com você. Enfim, a gente tem canais abertos pra caramba e a gente é de fácil acesso. Então,
vem falar com a gente que a gente dá um jeito de você participar do Abissal, tá joia? Gente, é isso. Obrigado por esse tempo que a gente esteve junto. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. É muito bom. Semana que vem temos... Aliás, amanhã nós temos culto. No sábado que vem nós temos, então, o Abissal. E no outro sábado a gente tem, então, outra live. A gente vai continuar na nossa série sobre guerra. E pode apostar que o próximo vai estar animal, tanto quanto esse e os outros também. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus.